Chegou a hora de todos vocês e todos nós darem as boas-vindas aos novos trabalhos do selo original Pipoca e Nanquim! Os vencedores do Prêmio Geek. Pois é, são autores que nós temos o prazer e o orgulho de revelar para todos vocês aqui. Com um livro e uma história em quadrinho. O André de Carvalho e o Lucas Johannatan. Exatamente. Zona Livre é o livro e o Monstro Debaixo da Minha Cama é o quadrinho. Olha, para você que está nos assistindo agora e não sabe do que nós estamos falando, nós estamos tratando aqui de uma premiação muito legal que aconteceu no ano passado e de novo este ano, que é uma premiação que envolve a Amazon e a editora Pipoca e Nanquim. A Amazon seleciona novos autores que nunca antes publicaram por editoras para ter sua primeira experiência profissional, publicando aqui conosco. Olha que legal. Então a galera ia lá, se inscrevia no Prêmio Geek, tinha toda uma comissão que envolvia o pessoal da Amazon, gente contratada pela Amazon para fazer a avaliação dos trabalhos que eram inscritos e até mesmo a gente aqui, até a seleção dos finalistas e a premiação, a escolha de qual seria o livro e a HQ publicadas. E essa escolha final era feita pelo público, votação pública. Isso, votação então são aberta. vários filtros legais para realmente eleger grandes obras, né? O ano passado, as obras que saíram foram Dente de Leite, Aqui, é o quadrinho, e A Polícia Secreta para Crimes Mágicos. olha que legal. Vai estar o link dessas duas obras junto das novas, aqui na descrição. Então você faz a pré-venda das atuais e caso ainda não tenha essas, aproveita e garfa. Você que já comprou e já leu, relate também a sua experiência com esses trabalhos. Porque não é pelo fato de serem estreantes que são produtos mais fracos. De jeito nenhum, De cara. jeito nenhum. Com certeza. Inclusive, no caso da HQ, O Monstro Debaixo da Minha Cama, o Lucas Johannatan, ele havia publicado isso de forma independente também. Sim, lá Porque em 2020. nas regras do edital, né, do prêmio da Amazon, Prêmio Geek, está que não pode ter publicado profissionalmente por editora. Mas, obviamente, a pessoa pode ter publicado independente. E quando ele lançou independente, ele foi, inclusive, indicado ao prêmio HQ Mix aqui no Brasil. Em duas categorias. Melhor publicação independente e novo talento roteirista. Pois é. Já chegou chegando, cara. E o primeiro trabalho dele, mas o novo dele já foi anunciado pela editora Comic Zone também. Como Pedra foi anunciado pela Comic Zone. Então É. esse ano ele sai pela editora Pipoca e Nanquim e pela Comic Zone. Olha que legal. Olha só Bacana, que né? bacana. Pô, o cara E o- começou a carreira mesmo aí com tudo E já. um dos requisitos, na verdade, do Prêmio Geek é justamente você ter essa autopublicação via KDP, a ferramenta da Amazon. É a né? ferramenta de você publicar online pelo Exato. Kindle, né? A Aham. ferramenta KDP. Uma coisa bacana é que depois ele publicou isso independente, lançou na Comic Con Experience de 2020. Tiragenzinha pequena e tudo mais, de maneira totalmente independente, né? Depois, quando ele publicou via KDP, começou a ganhar o público mesmo. Se você entrar hoje lá na Amazon, na versão Kindle, ele tem impressionantes 907 avaliações de clientes. 907. Tem produto nosso lançado pela editora Pipoca e Nanquim que não tem tudo isso. E nota 4.6. Olha então só. tem pelo menos 907 pessoas falando pra vocês aí que esse produto é muito legal. E na época do lançamento, em 2020, o Érico Assis escreveu um texto legal pra caramba lá no Omelete, falando das grandes novidades da CCXP daquele ano, né? E ele escreveu o seguinte, ó: O Monstro Debaixo da Minha Cama é a primeira HQ de Lucas Johannatan, 26 anos, de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Depois de ler, pedi para ele confirmar. É mesmo a primeira? Ele jura que sim. Eu ainda estou desconfiado. O monstro começa com um aviso. Esta é uma história fictícia, a realidade é bem pior. É uma história sobre abuso infantil, sobre pais e colégios despreparados e sobre buscar apoio nos seus brinquedos e na fantasia. É toda contada em preto e branco, com tons de rosa e de vermelho. E com um nível de ilustração e narrativa que não parece de primeiro quadrinho. Foi isso aí que o Érico Assis falou lá em 2020. Olha que legal, velho. Muito legal. Mas agora a gente já está entrando na crítica aqui da primeira, na resenha, né, da primeira publicação, e nós não mencionamos ainda, para quem já está querendo garantir a sua compra aí, que na verdade tem duas edições de cada, que são as edições com bookplate autografado. Tanto o Monstro Debaixo da Minha Cama quanto o Zona Livre vão ter 500 exemplares com bookplate aí, para você garantir a sua pré-venda.
Eu sei que tem... Um mimo bem bacana, né? Eu sei que tem leitor da Editora Pocket Nankin que coleciona bookplate. Então verdade. tem mais 2 aí. Eu também. Os meus, inclusive, estão espalhados dentro dos livros. Ah, é? Uma hora eu vou comprar uma pasta pra colocar tudo em Eu sequência. fiz isso. Eu Já também é legal de ver. Eu comprei um álbum, sabe aqueles antigos álbum de foto? Sei. Eu comprei, cabe certinho, né? Ah, eu vou Tá fazer tudo isso novinho. também, cara. Então você que tá fazendo a mesma coisa, já vamos lá garfar então. Então fica ligeiro pra pegar a edição com bookplate e não a sem bookplate. São só 500, pessoal. Caso seja do seu interesse. Uma vez que esgotar, aí a outra vai continuar disponível aí para vocês também apoiarem esse projeto. Antes ainda de começarmos a falar das obras em si, só falar que este ano, diferentemente da primeira edição do Prêmio Geek, teve uma premiação Uma celebração, física. Isso. Uma celebração física. Então a Amazon alugou um espaço num restaurante mó legal, o pessoal todo compareceu, os autores do ano passado foram lá também, deram a palavra para os novos e tal. E tava não só os vencedores, estavam todos os finalistas lá. Foi muito e legal. durante a premiação seria informado o vencedor. É. Para o vencedor que estaria lá e receberia em mãos o prêmio, um troféuzinho mesmo do Prêmio Geek, receberia em mãos, Foi cara. emocionante, né, cara? E o prêmio, ele na verdade contemplou primeiro, segundo e terceiro lugar. Foi muito legal. Todos ganharam um prêmio em dinheiro e tal, mas o primeiro lugar, além disso, ganha a publicação pela editora Pocket Nankin. E a gente foi lá também, todo Claro. chique e tal. Vocês estão vendo as fotos aí. Cara, foi muito legal Foi mesmo. Assim, maneiríssimo. foi muito massa, velho. O Lucas Johanatan, infelizmente, não foi. Não foi, porque ele mora em Rosário, na Argentina, cara. Hoje ele tá lá fora. Faz um tempão que ele mora lá na Argentina. É. Ele é nascido, né, como eu falei, em Mossoró, mas mudou pra Argentina pra trabalhar, né? Uhum. E ficou Então lá. ele não foi, mas né, a gente falou com ele via telona, né? É. Ele teve o vídeo dele lá e tal. Então foi muito legal e a gente agradece muito a Amazon por ter nos convidado para participar novamente desse Prêmio Geek aqui, né? Bom, e a gente já deu mais ou menos uma sinopse do Monstro Debaixo da Minha Cama. Isso. Agora uma sinopse básica da Zona Livre e aí depois a gente passa a falar dos dois mais profundamente. Perfeito. E tem bastante coisa legal para falar das duas obras, né? Com certeza. Então o Zona Livre entra na parte de livro. Então, para o Prêmio Geek tinha que ser livro, sci-fi, ou fantasia, ou terror. Isso. De um desses gêneros. No caso desse Zona Livre, ele é um sci-fizão. Um sci-fi, mais especificamente um cyberpunk, né, Lê? Um estilo cyberpunk. Mas ele transita entre gêneros, na verdade. Entre gêneros não, perdão, entre temáticas. Porque tem essa temática cyberpunk, mas é um mundo de caráter distópico. Não uma distopia tipo tão agressiva quanto, sei lá, 1984, mas tem um caráter distópico. É São Paulo alguns anos à frente, né? Nem tão longe pra ficar irreconhecível e nem tão perto pra ser igual hoje, né? Esse é um dos pontos interessantes do livro, sabe? Porque você, principalmente nós que moramos aqui, a gente tem vários elementos reconhecíveis, como as ruas, as avenidas e tal, mas você tem elementos futuristas o suficiente para saber que, opa, essa daqui não é a minha realidade, e eu não sei ao certo quando é. Mais ou menos o que o Camilo fez com o Beliscão também, Isso, né? exatamente. Exatamente. Mais ou menos. Capa maravilhosa do Alexandre Carvalho. Olha que espetáculo essa Excelente ilustrador. E vocês já reconhecem aí na capa o bairro Liberdade. Exato. É aqui de São Paulo. E você sabe que eu considero atualmente, gente, um desafio escrever ficção científica. Porque eu penso que na medida em que nossa sociedade vai se tornando cada vez mais complexa, os temas da ficção científica que são abordados tem que acompanhar isso. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que, sei lá, no início da ficção científica, lá com o Júlio Verne, o que ele escreveu? Ele escreveu O Homem indo pra Lua, saca? O que era algo revolucionário para a época dele? Se a gente for acompanhando a evolução da ficção científica, H.G. Wells escreveu Viagem no Tempo, Asimov escrevia sobre robôs. São temas revolucionários, cada um para sua época, mas ainda são temas bastante elementares, né? Você imagina, uma viagem para a Lua. Mesmo o homem menos civilizado consegue pensar isso. Isso que eu tô querendo dizer, né? Uhum. Mas nossa sociedade hoje é muito complexa. E eu acho que é muito difícil a gente prever os rumos que a ficção, que a tecnologia vai tomar. Corre-se o risco hoje em dia, cara, de você começar a escrever seu livro e dali a 3 anos, quando você for publicar, suas ideias estarem obsoletas. É verdade. É sério, cara. Verdade. É sério. É um enorme desafio escrever ficção científica hoje em dia. Eu achei que o André de Carvalho trouxe elementos muito, muito bacanas na ficção dele.
Elementos que não são necessariamente novos, a gente já viu em algumas circunstâncias anteriores, mas a maneira como ele coloca isso na história funciona muito bem. Por exemplo, a história começa com o nosso protagonista, o Felipe. Ele é um entregador de aplicativos e ele se mobiliza pela cidade por meio de um rover, que é um planador. É uma prancha, assim, né? Uma espécie de prancha Uma mesmo. prancha. Você fala, primeiro elemento, um rover. Isso é novidade? Não. Puta, sei lá, quando eu era criança, os asseclas de esqueleto lá no filme do He-Man andavam no rover. Tem o do De Volta pro De Volta Futuro. pro Futuro, exatamente. É de longe o mais famoso. Nos quadrinhos, então, nem se fala. Planadores têm a torta e direito. Surfista prateado. Por que não, né? Um pouco diferente, mas sim. Mas ele pega esse elemento e ele insere na nossa realidade sendo utilizado por um entregador de aplicativos. Isso diz pra gente que o elemento, embora seja futurista, ele já é comum o suficiente a ponto de estar integrado na sociedade de uma forma corriqueira. Sim, né? dia a dia mesmo, assim. No dia a dia, e isso é muito bacana. Aí você tem um acidente de trânsito, isso é logo o comecinho da história, tá, galera? É um acidente de trânsito entre dois rovers, e o Felipe, ele tem uma reação muito violenta com o cara do acidente, uma reação bastante agressiva. E o que o cara faz? O cara grava essa reação e joga na rede. Por conta disso, a vida dele vira do avesso. Viraliza, né? Viraliza, e ele acaba perdendo emprego, dá uma puta de um BO e tal. Só que como essa gravação é feita? Aí é muito interessante, novamente um twist de tecnologia. Não é feita com o celular. Hoje em dia a gente está sujeito o tempo todo a isso, né? O cara faz uma besteira lá na rua, alguém está gravando e pau. É feito por meio de uma gravação no olho da pessoa. O Neurolink que eles chamam. O Neurolink. Isso significa que a tecnologia já está integrada à anatomia humana. Jogou na rede. Também não é novidade. Tem um episódio, por exemplo, do Black Mirror, que é muito, muito bom, que os casais eles ficam gravando o tempo todo a rotina deles. Você assistiu esse? Sim, é muito bom. É lá no começo do Black Mirror. Muito bom, cara. E aí, não tem aquela coisa do disse ou não me disse, né? A gravação tá feita e você falou, não falei, tá aqui, tá gravado e tal. Acaba sendo um twist bacana. Novamente, essa tecnologia integrada o tempo todo. E essas colocações que eu acho muito bacanas no livro. O fã de ficção científica, ele vai estar pegando essas pequenas pérolas escondidas o tempo todo, vai estar reconhecendo e vai estar vendo como o André utilizou isso na obra dele. E o que acontece também que é legal que depois que viraliza, ele perde o emprego, ele realmente fica puto com essa história do Neurolink, começa a se questionar os limites disso, né? Porque você está mandando todos os seus dados para alguma empresa grande aí, sabe? Você está mandando para uma empresa privada que pode usar esses dados a seu favor. Uma discussão que a gente tem muito hoje em dia, de colocar nossa vida inteira na internet e usar isso como ferramenta de vendas, por exemplo, né? É muito, muito falado essa coisa dos dados, até onde a gente vai na internet. Usam até para manipular eleições. Total, exatamente. E aí ele vai para essa esfera também. Aí o que acontece? Ele começa a ficar pistola com essa história inteira, começa a entrar na Deep Web, começa a entrar nos fóruns diferentes e descobre o pessoal ali do Zona Livre. Porque ele quer investigar a empresa que faz o Neurolink, a Sigma. Exatamente. Para tentar dar um jeito de afetar a Sigma, entender mais esse assunto, ele se une a essa galera do fórum Zona Livre, que chega a determinada altura do campeonato ali e decide, vamos parar de ficar só falando aqui no fórum e vamos tomar alguma ação contra a Sigma. E aí o bicho vai pegar. O bicho, exatamente. Aí a história desenrola. E vai tendo várias reviravoltas na história, tem alguns momentos violentos. No final tem uma pegada, a Ilha do Dr. Morro. Sim, declaradamente. Declaradamente, assim, é bem bacana. E o Neurolink, ele tá querendo ir além, a empresa está querendo ir além. Então imagina se a sua mente está sendo decodificada em dados. Da maneira como a gente hoje consegue escutar uma música por meio virtual, ou assistir uma imagem, ou não sei o que lá e tal, isso são dados, né? São dados que estão sendo passados. E se os pensamentos, e se os seus sonhos, e se os seus anseios, se os seus desejos, se tudo isso, de algum modo, tivesse sido decodificado por esse aparelho. Estivesse numa nuvem e alguém tivesse acesso a eles. Pode ser olha o controle, olha o controle, né? E a privacidade do ser humano, onde é que vai? Só que pior ainda, o André criou uma sociedade tão envolvida num torpor maluco por conta de questões políticas que as pessoas elas meio que anseiam por isso. Saca? Elas estão indo. Elas acreditam que o negócio vai ser bom pra elas e tudo mais, né? Cai na conversa mesmo, né? Cai na conversa. E aí onde tem E é exatamente o que acontece hoje também. Sim. Isso que é legal, né? Sim. Porque ele pega um retrato de hoje e eleva para um futuro. Exato. Que, nossa, olha que bizarro. O leitor pode até falar, nossa, olha que bizarro isso aqui. Não, mas se você parar pra pensar, é exatamente agora. Sim. E a ficção científica boa faz isso, né? Faz uma crítica do hoje
por meio da ficção, né? Perfeito. Então, entrar em maiores meandros aí é dar muito spoiler, né? Porque é um livro curto também. Exato. A narrativa do André é sensacional. É um livro que você consome sem brincadeira. Eu acho que é possível você consumir em um dia. Em um dia, sim. Você lê. Em um dia você lê esse livro inteiro de cabo a rabo, ou quando muito em 2 dias, assim. Sim. Porque é uma narrativa fluida, fácil de acompanhar, tal, e é um livro de 92 páginas. Quase 100 páginas só. Então, um livro rapidinho de você ler, fica muito legal na estante. Vai bater, inclusive, com o tamanho do Polícia Secreta para Crimes Mágicos. Mesmo formato, mesmo papel, no Pollen Soft. Então, que também é o mesmo formato de outros 2 livros nossos aqui. Se você já tem, vai ficar legal na coleção, que é o Diário do Chaves. Isso. Que, inclusive, foi reimpresso, então dá pra você pegar também. E A Profecia. E eu gastaria tudo com pizza também. Puta, é verdade. O outro original Pokémon aqui, o primeirão nosso aqui também é esse tamanho. Coleção bem bacaninha, tá do mesmo formando formato. uma coleção bacana de livros aqui, né? E pega, hein? Porque vem mais livro ano que vem. Verdade. Vem mais livro. Ano que vem no outro também, já tem livro sendo feito hoje pra lançar em 2025. É verdade. Que é bitolo. Mas vai ser legal, porque os 3 original Pokémon de livro batendo certinho na estante, né, cara? Então o Zona Livre ele tem 92 páginas, capa dura com vernizinho aplicado, essa capa maravilhosa que o Bruno citou aí, feita pelo Alexandre Carvalho, ilustração maravilhosa, que capta tudo ali, já fica instigado por ela, né? E preço sugerido de R$ 49,90. Mas até o lançamento, no finalzinho de setembro, fica com 30% de desconto, saindo R$ 34,90 só. Ó, R$ 34,90, rapaziada. Pô, mais barato do que um sanduíche do McDonald's aí, velho. Muito barato. Dá pra vocês darem um voto de confiança aí pro André de Carvalho, dar as boas-vindas pra ele. Trabalho nacional não é fácil não, rapaziada. A gente aqui com a editora sabe que é mais difícil de vender do que os trabalhos super renomados dos grandes mestres que já estão por aí. O André e a gente agradece quem puder comparecer durante a pré-venda aí. Agradece a sua confiança, beleza, galera? Link aí na descrição, com e sem bookplate. Dá uma olhada pra não comprar coisa errada, tá? E aí, voltando pro quadrinho, né, cara? O Monstro Debaixo da Minha Cama. O Monstro Debaixo da Minha Cama. Ele também é um quadrinho que tá com preço excepcional, né, Daniel? Sim, porque sim. Ele também não é muito longo e ele é o mesmo padrão do Dente de Leite, né? Exato, o mesmo formato americano, né, 17x26, capa dura, verniz localizado também. Ele tem 100 páginas, lá, ó. no papel Pollen Bold 90, assim como o Dente de Leite mesmo. Segue esse padrão da coleção do Prêmio Geek, vamos dizer, né? E o preço sugerido é de R$ 69,90, mais até o lançamento no final de setembro, R$ 48,90. R$ 48,90. Pô, também um pressão, né, cara? Dá pra pegar os 2 fácil, hein, galera? E ele é um quadrinho colorido, mas com cores monotônicas. É tom de rosa e vermelho mesmo, né? Isso. É bem nessa pegada, assim. Em sua maioria ele tem isso daí, só que ele tem algumas páginas em PB. A grande inspiração para colorir o monstro foi o Darwin Cook. No final da nossa edição tem um pós-fácil muito legal do Lucas falando por que ele decidiu contar essa história e quais foram as influências para ela. E uma delas, em termos de colorização, foi o Darwin Cook com Parker. Que também é legal, que foi uma referência muito grande pro pessoal aqui do Dente de Leite. O Igor fala no texto dele que foi a grande referência para ele colorir o Dente de Leite, né? Bacana, cara só influenciando os dois autores novos aí, muito bacana. Que legal. E galera, e assim, às vezes você olhando pela capa, você pensa que vai ser uma fantasia, né? De uma garota que acha que existe um monstro no quarto dela. Tipo um Monstros S.A., talvez? Isso, onde vivem os monstros, uma coisa assim, né? Um conto de fadas envolvendo um monstro fictício. Mas infelizmente, para a nossa protagonista, esse não é o caso. O monstro que está lá no quarto dela é muito real. É uma HQ que vai tratar de um assunto sério, que é o abuso infantil. Exatamente. No caso, é o próprio pai da garota que abusa dela. Não só dela, como também da mãe dela. Isso. Né? As duas sofrem muito com a presença desse cara lá. E por isso que ele abre falando, essa é só uma ficção, a realidade é muito pior. Porque isso acontece por aí o tempo inteiro. A gente vê nas notícias e muitas vezes a gente não vê, porque simplesmente não é denunciado. Isso. E ele trata desse assunto também. Então é um quadrinho denso e magistralmente narrado. Magistral. É, como o Érico disse, é impressionante ser o primeiro quadrinho do Lucas, né? Porque a narrativa é fantástica, o desenho é fantástico, a narrativa é fantástica e o tema é ousado, né? Eu vi que ele é formado em publicidade e propaganda, assim como eu.
E ele fala no texto extra do final dele que ele tentou fazer todas as páginas seguindo as regras da proporção áurea. E eu achei um barato, porque realmente você estuda isso no curso de Publicidade e Propaganda. E quando eu estudei proporção áurea, eu fiquei de cara com esses conceitos aí, que é um negócio absurdo. Está no design, mas também está na natureza, né? Tudo, basicamente, está na proporção áurea. E quando você estuda isso, explode sua cabeça. E você fala, caraca, velho, esse negócio de proporção áurea é muito louco, né? Que tem os números de ouro e tal. E ele tentou fazer a HQ inteira seguindo elementos de proporção áurea. Eu achei isso brilhante também, legal que cara. ele explica isso, mas depois ele fala, não que isso importe muito pra leitura. Mas é bacana você saber que existe um conceito ali na criação dos painéis, no design das páginas. É muito pensado. Você vê que ele tinha, assim, uma vontade de contar uma história e contou ela muitíssimo bem, estudando a fundo tudo, né? Uma coisa que eu gostei nessa HQ, cara, é que ele não cai em armadilhas fáceis. A maneira como ele vai desenvolvendo é muito, como vocês falaram, é muito bem contada. Uma criança que está sofrendo abuso... É a Lucy, né? A Lucy, eu me recordo do período que eu trabalhei no projeto social lá em Araraquara, a gente lidou com alguns casos assim, e uma das coisas que a gente reparava é no comportamento da criança, a gente enquanto instrutores, professores, o comportamento da criança começa a ser modificado na escola. Essa criança pode se tornar mais introvertida, ela pode se tornar mais agressiva, ela pode lutar para chamar atenção mais, de várias formas diferentes isso daí vai se manifestar, mas é certeza que vai se manifestar. Isso é uma coisa que eu vi na HQ e me chamou a atenção, né? É uma coisa que acontece na história de caso pensado mesmo, quando o comportamento dela começa a mudar, a mãe é chamada na escola. No caso dela, ela fica agressiva mesmo, né? Fica agressiva, exatamente. Aí não lembro se é a professora, a diretora, conversa com a mãe e tal, percebe que tem alguma coisa errada. Tem uma cena com o diretor e tem uma cena com a professora também. É isso, exatamente. As duas. Percebe que tem uma coisa errada e tudo. Enfim, são várias instâncias que vão acontecendo na história, tudo decorrentes dessa agressão que você, leitor, vai percebendo logo de cara. Né? E o que acontece é que, além de ver o pai como monstro, a Lucy passa a enxergar todos os homens, inclusive os colegas de sala, como monstros também. E ela encontra refúgio onde? Escapismo onde? Na fantasia, principalmente com os brinquedos dela ali e nos quadrinhos. Né? Aí esses homens passam a se tornar monstros da fantasia dos quadrinhos, ela projeta isso e ela tenta se resolver ali com os brinquedos. Tipo, conversa com eles mesmo, numa pegada Toy Story mais adulta, assim, né? E aí eles vão ter uma influência no decorrer da história. Falar mais que isso também agora é entrar no terreno de spoiler, né? Mas é muito bonita essa condução que ele faz. Ele trata tudo isso com muita cautela, né? No pós-fácil dele ele diz que ele se influenciou muito com vida real. Ele estudou muito, ele pegou casos que ele conhecia, ele leu muitas matérias para trazer verdade para esse quadrinho. E realmente ele traz, né? No texto dele aqui eu separei uma parte muito boa também, que ele fala assim: quando me propus a escrever este quadrinho, sabia que teria que abordar um assunto delicado, que muitos rejeitam logo de cara por ser desconfortável. De fato, nem minha família quis ler. Não os julgo, afinal, é estranho ver alguém se dedicar a falar de um assunto tão trágico, em vez de escrever sobre algo mais leve, mais alegre, como, sei lá, super-heróis. Mas falando sério, além do óbvio motivo que leva as pessoas a evitarem esse tema, existe também a falta de interesse por parte daqueles que se autoproclamam mais capacitados. E aqui falo dos órgãos públicos, das escolas e das igrejas. Não existem projetos para tornar o debate público. Nós, o povo, somos excluídos e nos excluímos. É a infantilização de uma sociedade assustada, que tem medo de falar sobre educação sexual, mas trata o corpo das crianças, principalmente das meninas, como adulto. Todo debate controlado pela classe dominante é pautado por um moralismo, um pânico moral que luta para negar às crianças o conhecimento sobre o próprio corpo. Usam como arma uma comparação absurda de que falar sobre o corpo é falar sobre sexualidade. Cara, isso que ele fala aqui é uma denúncia muito séria mesmo. E realmente, as pessoas acham que quem tem que resolver isso é a própria família. Sem imaginar que o abuso tá na própria família. Como é o caso aqui. É um quadrinho que fala desse problema social gravíssimo. A nossa última página do quadrinho tem os telefones para relatar abusos infantis. A gente colocou do Ministério Público, das delegacias, porque tem esse papel, né? É um papel que, para gerar essa discussão mesmo, né? Um quadrinho que fomente essa discussão, né? E um acerto que eu acho do autor é não colocar a tragédia de uma forma positiva, né? Porque seria... Foi o que eu falei, ele não cai em armadilhas, né? Exatamente, seria chocante você ficar vendo essas coisas, muito incômodo. Então é um tema incômodo,
mas tudo por meio da sugestão. Você entende o que está acontecendo. Ele não precisa desenhar na tua cara um abuso. É uma sacada, você entende. Uma linha de condução da história parecido com o que a Keonsuke Gendrikin faz no Grama, por exemplo. Perfeita comparação. Né? Uhum. Ele fala até que, como referência aqui, né, se espelhou em um dos seus filmes favoritos, que é O Labirinto do Fauno. Quando eu vi pela primeira vez, me veio aquele tal pensamento que acomete todo mundo que se aventura a escrever. Eu queria ter feito isso, né? Ele fala sobre o filme. A atmosfera melancólica, a inocência de uma criança esmagada em um cruel mundo dos homens, onde a fantasia é seu grito de resistência, com certeza foi algo que tentei incorporar na minha própria escrita. Outras obras, como os filmes A Viagem de Chihiro, 7 Minutos Depois da Meia-Noite e a HQ Eu Mato Gigantes, pareciam conversar diretamente com o tipo de história que eu queria fazer. Uma história sobre como os eventos da nossa infância, a busca pela compreensão de um mundo trágico e hostil que nos cerca, impacta toda a nossa vida. É exatamente Cara, isso. gostei muito de onde ele foi buscar refúgio para fazer essa obra aí, né? Porque realmente são filmes, ótimas referências, né? Exatamente, são filmes espetaculares que tratam de abuso infantil, né? Sim. Cara, é uma HQ forte, mas muito necessária. Muito é uma necessária. HQ que realmente bem legal a gente ter no nosso catálogo aqui, né? Ela Um tema necessário. Tema necessário, conduzido assim, muitíssimo bem, né? Eu quero ver o que esse Lucas vai virar, bicho. Ele tem uma potência, assim, impressionante mesmo. Já ele sai pela Comic Zone de novo. Isso. E obviamente a gente vai contemplar esse lançamento também, porque eu quero acompanhar de perto a carreira do Lucas. É, pô, um narrador aí excepcional. É. Assim como quero acompanhar de perto também a carreira do André de Carvalho! E também dos nossos autores de antes aqui também. Patrick Martins, Igor Frederico e o Emanuel Ferreira. Exato. Ô, time legal, hein? Daqui a pouco todos eles estão lançando novas obras aí e tal, Sim. e ganhando o mundão. E muito massa saber que tudo começou aqui, numa parceria Amazon e Pipoca Nanquim, nesse prêmio maravilhoso que é o Prêmio Geek. Entrando agora pelo selo original Pipoca Nanquim, que cada vez fica mais recheado. Cada vez fica melhor. Rapaziada, ó, tudo que nós mencionamos tem o link aí na descrição. Vocês viram que a gente conseguiu fazer um bom preço realmente para vocês, tá? E agora a gente conta com o apoio do nosso público maravilhoso. Vamos lá, vamos dar as boas-vindas a esses novos autores. Eu sei que tem muita coisa que vocês já colecionam e que já comprometeram as coleções de vocês com um gasto grande mensal, mas não custa nada apoiar esses novos trabalhos, né? Quer dizer, não custa nada, custa um pouquinho, mas é bem pouquinho como vocês viram aí. Tem que apoiar o mercado nacional. Eu acho também, galera. Bom, nós estamos fazendo a nossa parte, agora é com vocês. Obrigado, Prêmio Geek, obrigado, André de Carvalho, obrigado, Lucas e o Ronantan, parceria maravilhosa que nós estamos fazendo. E é isso, um grande abraço e até a próxima. Aí, tchau, tchau. Tchau.